Hoje nós vamos falar sobre primeira carta de Pedro, testemunho e esperança na caminhada. A gente vai fazer um paralelo com 1 Pedro, Jeremias e Lamentações, né? Muito bem. Nós vamos começar com uma oração, né? Porque sempre o Senhor está presente e Ele precisa ter a prioridade, né? Então, nós vamos orar nesse momento, né? E eu gostaria de pedir para alguém que está aqui orar para a gente. André mesmo, né, André? Pode orar para a gente? Começar. Nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra. Amém. Pedimos que o Senhor abençoe a irmã professora que vai ministrar a Tua Palavra aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa usá-la como instrumento para falar às nossas mentes e aos nossos corações. Amém. Que eu possa abençoar a cada irmão também que está presente nessa sala, preparando os nossos corações para receber essa palavra e aplicá-la na nossa vida. No nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Bom, então, irmãos, nós vamos falar justamente sobre essa carta de 1 Pedro hoje, né? Essa carta é classificada como cartas gerais, né? Ela não é endereçada a ninguém especificamente, mas a todos, né? E vocês vão ver o porquê. E essa primeira carta, ela é endereçada, foi escrita para os cristãos, né? Que viviam em províncias da Ásia Menor, né? Pode passar, amor? Por favor. Mas vamos ver por que essa carta tem o nome do autor, né? 1 Pedro. Quem foi esse homem? Pedro, né? Vamos recapitular um pouquinho desse apóstolo maravilhoso, porque ele era, assim, muito intenso. Eu digo que ele era muito intenso. E nós vamos ver aqui alguns quadros, né? Que eu coloquei aqui, algumas gravuras. Na primeira, Pedro, ele está no barco, né? Foi quando, mais ou menos nesse momento, Jesus entrou em contato com eles. Pedro, Tiago e João andavam juntos, eram pescadores ali nas proximidades da Galileia, no mar da Galileia. E ele vivia da pescaria, era um homem simples, né? Um homem assim que vivia do seu trabalho. E a gente vê que o primeiro milagre que ele começou a detectar, né, começou a ver quem era Jesus, foi da pescaria, né, que encheu o barco de peixes, ele não conseguiu nem recolher as redes, né? E a gente vai vendo que no passar do tempo, né, durante o tempo em que Pedro foi convivendo com Jesus, ele foi crescendo, né, ele foi tendo as transformações de vida dele, as experiências de vida cristã, né, cristã mesmo, porque ele convivia ali com Jesus. Ali, quando ele andou pelas águas, mas aí, de repente, ele começou a afundar, né? E aí Jesus, não tenha medo, tenha fé. E aí Pedro já começou a aprender mais alguma coisa. E depois também Pedro começou a ter contato e a pregar a palavra. Depois ele cresceu, né, se desenvolveu. Depois da morte de Jesus e a ressurreição, Pedro teve que passar por muitas experiências de conversão mesmo, genuína, porque antes ele vivia até com Jesus, né? Mas ele ainda não tinha aberto os olhos para a vida espiritual profunda, né? Significativa, aquela questão de ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Ele só foi perceber isso
depois que Jesus conversou com ele, ele teve a descida do Espírito Santo no Pentecostes, ele falou ali no último quadro para quase 3.000 almas, e muitas pessoas aceitaram Jesus, vindo de diversas partes do mundo, entendiam ele, né, da Capadócia, Ponto, Ásia, e entendiam ele. Ele falou com o poder do Espírito Santo, né? E aí a gente vê um Pedro realmente transformado pelo Espírito. Tem um autor muito interessante, se vocês quiserem anotem, né? Que é o Tim LaHaye, que ele escreveu o livro Temperamentos Transformados pelo Espírito, em que ele coloca Pedro dentro da característica do sanguíneo, né? Tem o sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático, são os 4 temperamentos, e aí ele encaixa Pedro direitinho no temperamento sanguíneo. Mas esse temperamento que é mais, assim, sanguíneo, porque os temperamentos, eles se mesclam numa pessoa só, mas sempre tem um que se sobrepõe aos outros, ele pode ser justamente controlado pelo Espírito Santo de Deus, e é isso que a gente vai ver agora nessa carta de 1 Pedro, um homem transformado, um homem equilibrado, né, que o Senhor usa poderosamente. Então, vamos lá? Bom, a autoria, como eu falei, apóstolo Pedro, autoria e data. Então, aqui em 1 Pedro, capítulo 1, vocês podem abrir lá, fiquem com a Bíblia aberta, né? 1, versículo 12. Eu gostaria que alguém lesse para mim. 1 Pedro 1, 12. A eles foi revelado que não para si mesmo, para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhe pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Olha só, né? Então, aqui nós vemos que ele está expondo o Evangelho, né? Que foi anunciado, né? Na região da Ásia Menor, e que justamente enviado pelo Espírito Santo, ali sendo usado pelo Espírito Santo, e os anjos, e diz aqui, coisas essas que anjos anelam para escrutar. Quer dizer, nem os anjos compreendem direito esse poder do Evangelho que tem transformado vidas ali naquela área, né? E que agora ele está se direcionando, né? Capítulo 4, versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Então, ele está falando justamente para pessoas, né, que estão sendo perseguidas. Nós vamos ver que esse primeiro momento, Pedro, ele está se apresentando, né, no capítulo 1, a gente pode ver isso, justamente aqueles que estavam sofrendo perseguição, né? E ele fala isso no capítulo 4, 13, dizendo aqui, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Então, ele vai sempre enfatizar essa esperança, né? Essa confiança no Senhor, porque no final tem a vitória. A vitória, ela começa aqui na terra e ela segue pela vida eterna, né? E lá em justamente no capítulo 1, Pedro vai falar, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito. Então, Pedro, ele vai justamente falar a esses eleitos, né, que são esses que eram judeus e
e se converteram e se espalharam por essas terras, esses lugares da Ásia Menor, e ali eles estão pregando o evangelho, né? E nós vemos que justamente se trata de Pedro, o autor, né? Porque foi confirmado pelos pais da igreja, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes, isso no século II e III, né? Então, nós vamos ver que Pedro ele escreveu esse livro com a ajuda também de Silvano, né? Silvano, lá no final do livro, no capítulo 5, vocês vão ver depois, que ele diz, o próprio Pedro diz que Silvano o ajudou na escritura, lá a escrever o livro. Não é dizer que Pedro não iria conseguir, porque Pedro ele já estava assim, sendo bem um homem bem entrosado na cultura, né? O Espírito Santo estava dando até um dom de apologética para ele, né? De pregador e de tudo, mas ele precisava ainda da ajuda de pessoas, né? Ele, claro que a gente tem que entender que ele era um pescador, né? Então a gente observa que Pedro ele tem essa questão de trabalhar em equipe, né? Ele trabalhava em equipe. Aí nós vamos ver as igrejas que recebiam cartas de Pedro, olha, Pedro, Tiago, João, Judas e Hebreus, né? E aí Hebreus a gente não sabe exatamente quem escreveu, mas nós vemos que os demais, eles tinham a preocupação, Pedro, Tiago, João, Judas, a preocupação de consolar aquele povo que estava passando por perseguição. Ora, perseguição de quem? De Roma, né? Os imperadores romanos eram egoístas, vaidosos, né? E tinham sede pelo poder, matavam uns aos outros para ficar no poder. A gente vai ver que durante esse primeiro século, né, justamente na igreja primitiva, passa por Calígula, Tibério, Cláudio, né, tantos imperadores, e justamente na época de Pedro, era quem? Nero, né? Nero, nossa, ele botou fogo lá em Roma e ainda culpou os cristãos, né? Então a gente vê que era um enfrentamento tremendo e um estresse muito grande, porque os cristãos que realmente queriam defender sua fé em Jesus, eles tinham que fugir, se reunir em grutas, em lugares escondidos, né, para que não fossem encontrados e mortos, né, jogados aos leões, muitas vezes. Então, nós vemos aí esses lugares que recebiam as cartas. E essas cartas, elas têm um valor tremendo, porque a Bíblia, o Novo Testamento ainda estava sendo juntado, né, ali, já estava sendo formado. Então, as cartas, elas faziam esse papel de doutrinar o povo também, né? E a gente vai ver o contexto geral, como eu falei, né? Os cristãos passavam por grandes provações, a perseguição romana, e Pedro, ele anima, né? Procura animá-los através das cartas a continuarem e não desistirem, pois através dos sofrimentos e perseguições pelos governantes romanos, eles seriam vitoriosos, assim como Jesus Cristo, né? Por isso que ele falou lá, naquele capítulo que a gente leu, 4, que eles tivessem gozo ao passar por essas aflições, porque isso significava que eles estavam indo na contramão do mundo, né? Eles não estavam buscando agradar o imperador. Agradar o imperador seria adorá-lo até como Deus, né? Então a gente vê essa situação. Jesus passou por todo tipo de sofrimento, humilhação,
né? Mas ele alcançou a vitória, né? A vitória viria através de quem? De Jesus Cristo. Sempre vem através de Jesus Cristo, irmãos. A gente tem que confiar nele, sabe? O tempo todo. Quando a gente está numa boa, num momento de alegria, de paz, de sossego, de sucesso em casa, é fácil até esquecer, né? Não ser tão grato ao Senhor, né? E aí é isso que muita gente erra. Porque no momento de tribulação é que todo mundo vai, ai meu Deus, no momento de provação, né? O momento da enfermidade, o momento da perda do emprego, esses momentos, né? Aí as pessoas vão procurar o Senhor, mas a gente tem que estar aos pés do Senhor na hora da alegria e na hora da tristeza também, né? Então, Pedro ele dizia para que o povo, né, o povo de Deus daquela época, tivesse uma vida vivida para a glorificação do nome de Deus. É o testemunho, né? Porque o testemunho verdadeiro é esse, é quando as pessoas às vezes não precisam nem falar uma palavra, mas a gente vai notar, aquele ali é cristão, aquela ali é cristã, porque age conforme a orientação de Deus, age conforme a palavra de Deus, né? Não fica só na teoria, mas vai na prática também. Então, nós vamos ver que Pedro exorta a buscarmos uma vida vitoriosa e descansar no bendito e eterno fato da suficiência de Deus. Então, essa é uma mensagem de conforto e encorajamento, porque precisava de coragem para ser cristão e não, naquela época, e não ser morto pelo primeiro romano que passasse, né? Ali nós vamos ver também o local, né? Em 1 Pedro 5,13, vamos ver justamente no final, né? Que ele vai falar. Eu gostaria que alguém lesse para mim. 1 Pedro 5,13. Aquele que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações, e também Marcos, meu filho, saúdem uns aos outros com beijo de santo amor. Que lindo, né? Aquele que se encontra em Babilônia, né? Só que aí muitos teóricos, né, dizem que Babilônia está no sentido figurado, para não falar Roma, né? Então, eles colocam dessa maneira. E nós vamos ver exatamente o local aí no mapa onde estava Pedro, né? Aquele que se encontra em Roma, também eleita, né? Digamos assim, vos saúda como igualmente seu filho Marcos, né? João Marcos. Então, nós vamos ver que ele estava sempre acompanhado de alguém, né? Pedro, ele trabalhava em equipe, ele gostava de trabalhar em equipe. Paulo também gostava, com Barnabé, né? Com Marcos também, Paulo já trabalhou, né? Mas sempre é bom, né, ter alguém para dar aquele suporte para você. Trabalhar em equipe é muito bom, irmãos, muito bom. E aí a gente vê a estrutura geral do livro, né? O capítulo 1, verso 1 e 2 é a apresentação pessoal e saudação de Pedro. Aí nós vemos que, como eu li, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da dispersão, do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Dispersão justamente porque eles foram dispersos justamente por causa dessa perseguição de Roma. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Olha, essa palavra presciência é conhecimento, né? Então, ele tinha o conhecimento anterior, né, daqueles que seriam salvos. O Senhor tem esse conhecimento. Então, presciência de Deus. Isso compete só a Deus, né?
E muita gente fica falando da predestinação, não é? Então a gente vê aí, a presciência cabe ao Senhor, né? Saber quem é que vai ser salvo, quem não vai. Para nós, a gente tem o livre-arbítrio, né? É escolher ser do Senhor Jesus e fazer parte do reino de Deus. E diz aqui, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expiação do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. O povo ali precisava de muita paz, precisava de muita consolação, muita calma, né? E os apóstolos, né, eles tinham aquela mensagem de esperança. A mensagem de esperança, ela vem como um bálsamo, como uma água gelada, né, quando a gente está com sede, não é verdade? É essa mensagem, por exemplo, que nós temos agora, que Jesus vai voltar, né, e vai implantar o seu reino aqui na Terra, um reino de justiça, de equidade. Isso nos garante a vitória e nos dá esse consolo, né, irmãos? Então, nós vemos aqui, ó, a graciosa dádiva da salvação. Então, essa também é a outra parte, né? Capítulo 1, verso de 3 a 12, né? E Pedro lembra justamente sobre aos cristãos que as promessas de salvação ultrapassam as fronteiras terrenas e temporais, né? A gente não tem que ficar preso a esse mundo. Eu quero ser salvo, do Covid, né? Eu quero ser salvo tendo dinheiro para poder passar por essa situação de crise. Não, isso tudo é muito temporal. O Senhor, ele tem esse poder, mas ele apresenta uma salvação que vai muito mais além. É a salvação da nossa alma, que tudo pode acontecer aqui, mas a nossa vida eterna está garantida no céu. Amém? Nós vamos ver também a conduta cristã nas provações. Outra parte já é o capítulo 1, verso de 13 e até o capítulo 5, verso 11. Diz assim: a santidade cristã, a igreja como povo escolhido, o relacionamento com os governantes, o convívio familiar, os deveres éticos dos cristãos. Então, vocês vão ver todas essas partes no livro, né? A postura durante as perseguições, como deve ser a postura durante as perseguições, né? A postura do servo verdadeiro de Deus, e os deveres dos presbíteros e a exortação aos jovens. Então, é um livro assim muito completo, é um livro de vida cristã, né? Tão pequeno, mas tão completo, né? A gente vai ver aquela parte em que eu gosto muito e que tem muitas irmãs que não gostam, por exemplo, o capítulo 3, deveres das casadas. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Tem muitas mulheres que não gostam desse versículo. Mas que submissão! Quando eu falava isso para as minhas amigas do trabalho, ou conversava sobre isso, isso daí não, isso foi do tempo antigo, hoje em dia não é mais assim. Mas a Bíblia, ela é sempre atual. E essa submissão é missão ao lado né? É estar como uma subcomandante dentro de casa, né? Viu, irmãs? As irmãs devem concordar comigo que o marido, ele deve ser o cabeça, né? O cabeça espiritual do seu lar também. Eu vejo muitos lares, e lá em Roraima eu via muito, eram as mulheres assumindo as rédeas da família, porque os maridos iam para o garimpo, né? Ou se ausentavam de casa e não eram
assim, aqueles que estavam presentes realmente na educação dos filhos e na orientação do lar. É muito complicado. Os filhos ficam, o lar fica de ponta cabeça, fica de cabeça para baixo mesmo. Então, nós vamos ver essa conduta cristã nas provações, né? E também a palavra final, né, no capítulo 5, versos 12 a 14, que é justamente o propósito da carta, né? E a despedida, finalmente, né? A despedida, a gente nota justamente no capítulo 5, verso 12, a gente nota a presença do Silvano. Alguém pode ler, por favor? Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Viu? Então, por meio de Silvano, tá vendo? Que ele estava ajudando Pedro a escrever esse livro, fiel irmão, e ele diz assim, e eu vos escrevo resumidamente, é uma carta pequena mesmo, né? E ele diz, nela estáis firmes no quê? Na genuína graça de Deus. E graça é o quê? É um favor imerecido, né? Essa genuína graça do Senhor, ela que nos dá esse consolo, né? Porque é justamente essa graça que nos deu essa certeza da salvação. A graça de Deus é a salvação, né? E a gente tem que entender que essa salvação, ela é tudo para nós, né? Ela é tudo para nós. Ela é que vai nos dar, assim, a garantia de que pode tudo e ser destruído nesse país ou no mundo inteiro, né? Mas nós estamos salvos, nós estamos ali com o Senhor. Isso é maravilhoso, né? Então, essa é a palavra final. Então, qual seria a relação de 1 Pedro com Jeremias e Lamentações, né? A ênfase é o conforto para o presente e esperança para o futuro. Por quê? Conforto para o presente, porque estava havendo um sofrimento muito grande, né? Muita gente sendo perseguida, né? As famílias sendo mortas, né? Por causa da sua fé em Jesus, né? E a esperança para o futuro. O futuro é justamente o futuro no céu, o futuro na glória de Deus, né? Então, é um futuro glorioso. E a gente tem que confiar e ter fé. Mesmo nós aqui agora, que estamos vivendo tão perto, né, da volta de Jesus, a gente precisa confiar que o Senhor vai nos dar esse reino eterno maravilhoso, essa herança insubstituível, né? E nós vamos ver a comparação, né? Tanto no tempo de Jeremias, que a gente ainda vai falar, quanto de Pedro, o povo de Deus passava por grande aflição. Nós vamos ver ainda na lição de Jeremias uma destruição total de Jerusalém, Jeremias anunciando isso, sofrendo, sendo jogado numa cisterna. A gente vai ver um profeta falando como que se falasse ao vento, porque ninguém queria acreditar e ninguém queria confiar nas palavras de Jeremias. É muito difícil, né? E dentro dessa comparação nós vamos ver. E o que é importante nesses momentos? Uma fé firme e inabalável, né? Um testemunho fiel através da fé, porque a fé firme e inabalável, ela vai nos dar essa certeza, né, de que a gente está agindo corretamente, de que a gente está testemunhando do Senhor, mesmo que nos peçam a razão da nossa fé,
a gente vai saber dizer, né? Eu creio porque o Senhor, ele ressuscitou dos mortos, ele está vivo e um dia eu vou viver no céu, né? Porque ele me garante isso. Eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, né? Testemunho fiel através da fé, coração cheio de esperança. A esperança, ela não é a última que morre, ela é a que sobrevive para sempre, porque a vida espiritual, ela é a esperança que vai se transformar depois no amor real, no amor vivido no céu, né? Então, é uma esperança que não decepciona, né? Não decepciona. E ter consciência dos imutáveis propósitos de Deus. O Senhor não muda, né? O Senhor nunca mudou, nem vai mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele prometeu, ele vai cumprir, né? E se estamos passando por lutas agora, irmãos, né? As lutas, elas vêm, mas elas vão passar, porque o Senhor é conosco. O Senhor está sempre nos dando a mão ali, segurando, para que a gente não caia, para que a gente permaneça firme, né? E assim receba a coroa da vida, né? E concluindo, a graça de Deus, a qual Pedro faz referência na finalização de sua carta, aí é o versículo 5:10, né? Que eu não li ainda, eu gostaria que alguém lesse. Capítulo 5, verso 10. Por favor. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Que maravilha, né? O Senhor é o nosso alicerce, né? Tem uma parte interessante nessa carta que eu esqueci de comentar, mas que eu vou comentar agora. Pedro, ele fala que Jesus, ele é a pedra, né? Ele é a pedra que foi rejeitada, né? E ele diz que ele é nosso alicerce, é a nossa segurança, né? É a garantia de que o Senhor prossegue conosco em todos os momentos da nossa caminhada. Nós não precisamos temer, né? Porque o Senhor um dia, né, vai nos buscar, vai nos levar, né? Teremos aqueles que serão ressuscitados primeiro, né? E aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. E essa é a nossa esperança, né? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu gostaria de saber se tem algum comentário, alguém gostaria de comentar, porque é uma carta tão pequena, né? E a gente não tem tanto para dizer, mas tem mais para comentar dentro do livro em si. Se alguém já leu o livro e gostaria de destacar algum versículo, alguma parte que chamou atenção, né? Está livre aí para falar ou para perguntar também. Oi, então, Oi. essa carta ela é bem desafiadora, né? Por conta de que nos chama a atenção da gente testemunhar em qualquer situação, né? É muito fácil testemunhar dentro da igreja, no meio dos irmãos, falando, né? E tô orando, e tô fazendo o que a gente faz dentro da igreja. O desafio é fazer isso fora, né? O desafio é a gente viver as perseguições, né, que a gente tem, as perseguições na nossa vida, nos trabalhos, dentro de casa, nas famílias, né? Porque muitas vezes as pessoas se convertem e a própria família não concorda com isso, né? Tem pessoas que depois da conversão, são mandadas e se retiradas dos lares, né? Então, assim, e sempre em busca do amor, e sempre em busca
da paz e acreditando na conversão daqueles que estão vendo, né? E estão assim observando, sabendo que estão sendo observados, né? E saber lidar com essa situação. Então, isso daí é um convite a uma vida sobrenatural, né? Porque não depende de nós só. Nós sim, nós temos que estar disponíveis, né? Querendo, foi até uma prática que a gente fez, né? Lá no curso de teatro, não foi? Disponíveis para a gente, naquela disposição de querer obedecer e ouvir a voz de Deus, né? Mas o sobrenatural vem pela fé, acreditando que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele é que vai fazer a obra, né? É Então a gente se verdade. coloca à disposição, acreditando, aguentando firme e em oração, porque são as nossas orações que vão nos dar a direção de Deus para a gente dar o passo, é a direção de Deus para onde a gente tem que seguir, parar, continuar, não é assim? Então, assim, assim, é uma carta bem atual, né? Bem atual. Então, pois em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, tem um versículo maravilhoso, né, que diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo da propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos sacerdócio real, né? E a gente está vinculado a uma realeza, somos filhos de Deus, né? Adotados sim, mas olha, com nossas. O Senhor olhando para a gente com tanta bondade, tanto amor, né? Nós não merecíamos nada, né? E agora somos nação santa e sacerdócio real. O Senhor é maravilhoso. Quando a gente olha para trás e vê de onde Deus nos tirou, né, é só o sentimento de gratidão, né, e de alegria, e a gente sabe, né, porque se Ele fez de tudo para nos conquistar, né, nos mostrar o caminho, até o final Ele vai ficar conosco. A gente pode ter essa certeza. Em nome de Jesus. Oi, não, eu estava observando aquela parte, né, que a irmã Isa estava falando sobre a perseguição, né, que Pedro escreveu essa carta, né, em meio à perseguição da igreja, né, quando Nero era o imperador lá de Roma, e me fez lembrar de um episódio que uma vez eu fui assistir a pregação daquele contrabandista de Deus, né, irmão Daniel, se eu não tô Já li o enganada. livro. Isso, eu fui assistir a pregação dele e aí ele contando as várias experiências, né, que ele teve, né, que ele levava as Bíblias em países onde não era permitido o evangelho, onde as pessoas morriam por causa disso, né. Isso tem mais de 20 anos que eu fui assistir essa pregação. E aí ele falando que, contando numa das histórias, né, que ele passou por uma guarda, né, e o carro estava cheio de Bíblias, né? Um Fusca. Isso. E aí e ele começou a pedir, Senhor, cega os olhos desses guardas, né? E realmente ele abriu lá e eles não viram as Bíblias, né? Mas uma coisa que eu achei interessante, ele falando, né, sobre aqui do Brasil, né? Ele falando, irmãos, vocês, às vezes as pessoas falam assim, a igreja é perseguida. Ele falou assim, a igreja não é perseguida. A igreja no Brasil, ela tem oposição de fora daqueles que não são cristãos, né? Que tem opinião diferente da nossa, né? Porque ele falou assim, irmãos, vocês não sabem o que é perseguição. Vocês não sabem o que é ver uma família toda morrer por amor a Cristo, um pai ver um filho, uma esposa, uma filha morrer por amor a Cristo, e ele continuar seguindo o evangelho, pregando o evangelho, mesmo sabendo que a qualquer momento ele pode morrer. E uma das coisas que assim, me marcou dele falando em relação à Bíblia, né, a importância que essas pessoas que vivem em países
perseguidos têm da palavra de Deus, né? E às vezes a pessoa fica com aquela folhinha da Bíblia ali durante anos, lendo aquela folha, e ele guardando, né? E ele contando que quando ele fala, né? Porque eu já fiz visitando o Brasil, lá as pessoas não têm, são livres, né, para pregar o evangelho, para lerem a palavra de Deus. E aí as pessoas ficam assim, então lá eles leem a Bíblia da hora que acorda, da hora que dormem, né? E eles, irmãos, eu não posso mentir, né? Eu sei que a igreja evangélica, isso há mais de 20 anos, né, gente? Se fosse hoje, pior ainda, né? Não tem esse amor pela palavra de Deus, né? Então, você vê, mesmo aqui nessa situação que Pedro estava vivendo de perseguição, ele não deixou de levar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, né, uma palavra de exortação à igreja, dizendo como vocês têm que se portar como pai, como mãe, como jovem, né, como cristãos. Tipo, a vida continua, né? Isso, ele não se negou a trazer essa palavra, né? Então, e às vezes a gente não valoriza isso, quantas pessoas morreram, quantas pessoas perderam a vida para que hoje a gente tivesse essa palavra, porque hoje a gente pudesse estudar a carta de 1 Pedro. Quantas pessoas perderam a vida por isso? E a gente não valoriza a palavra de Deus do jeito que ela deveria ser valorizada, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma Bíblia que ela é órfã. Ela foi deixada na nossa igreja lá em Roraima, ali no muro da igreja ali, perto do portão, foi deixada, abandonada. E ela tem harpa cristã, era de alguém da Assembleia de Deus, suponho, né? Aí eu disse assim, coitadinha, alguém sabe de quem é essa Bíblia? Não. Aí eu disse, eu vou levar ela para minha casa. E eu tenho lido ela, tenho guardado ela, muito boazinha. Tem uns comentários ali de alguém que foi batizado, que fez um curso, e é só, né? E ele abandonou a pobrezinha. Então, a gente vê que quando tem muita facilidade, o povo de Deus não tem dado tanto valor, né? Quando eu já vi povo da China recebendo Bíblias com aquela gula, aquela vontade de ler e tal, feliz, chorando. Não sei se vocês já viram algum vídeo assim, mas eu já vi. Já vi isso aí também. Pois é, e eu achei assim tão interessante, porque o povo daqui, se receber uma Bíblia de presente, é mais uma, aí, né? Ou então deixa de escanteio, tira a poeira no domingo quando vai para a igreja, aí tira a poeira, né? Porque não lê às vezes durante a semana, o que é um erro tremendo, porque não se alimenta, né? A palavra de Deus é alimento. Meu Deus, se não fosse esse alimento, eu acho que eu estava perdida aqui em casa. Porque eu tenho buscado, eu tenho orado, as provações que a gente passa nos dias de hoje não têm sido fáceis. Então, a gente tem que realmente buscar força na palavra, né? Podemos encerrar? Nós vamos orar, então, para encerrar. Hein, Patrícia, você ora para a gente? Sim. Então, vamos orar. Senhor, louvado seja teu nome, Pai. Muito obrigada, Senhor, por mais esse momento que nós passamos aqui estudando essa carta, Senhor, de 1 Pedro, Senhor, uma carta que foi escrita, Senhor, em meio a tanta dor, a sofrimento, a perseguição, Pai, mas Tu és um Deus tão maravilhoso, tão grandioso, Tu és o dono e o Senhor da história, Pai, e Tu permitiste que hoje, Senhor, a gente pudesse ler, Senhor, estudar, Senhor, e meditar, e aprender, Senhor, e ouvir a Tua voz, Senhor, através dessa carta de Pedro, Senhor. Amém. Muito obrigada, Senhor, a gente não tem, Senhor, como mensurar, Senhor, a importância que a Tua palavra tem, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Amém. Ela é a nossa lâmpada, é a nossa bússola, Senhor. Ó, Pai, é através dela, Senhor, que a gente vai viver, Senhor, um cristianismo verdadeiro, Senhor. Amém. É ela que nos ensina, Senhor, a te adorar, Senhor, de maneira, Senhor, que te agrade, a viver de maneira que te agrade, Senhor, a vivermos, Senhor, em comunhão com os nossos irmãos de maneira que te agrade, Senhor. Ó, Pai amado, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela vida da irmã Isa, Senhor. Te pedimos, Senhor, que Tu venhas derramar o Teu bálsamo de cura sobre a vida dela, do pastor Adinel, meu Deus. Guarda, Senhor, essa família, Senhor. Restaura a saúde deles, levanta-os, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ó, Pai amado,
agradecemos porque, mesmo em meio, Senhor, essa enfermidade, a tua serva não deixou, Senhor, de estar aqui, Senhor, trazendo essa aula, Pai. Senhor, só a tua graça, o teu amor, só bênçãos espirituais, Senhor, para recompensar, Senhor, essa família, Senhor. Em nome de Jesus, quero te agradecer por cada um, Senhor, de nós, cada um que está aqui, Senhor. Te pedimos, Senhor, que tu venha nos dar um restante de domingo debaixo da tua paz, da tua graça, e um início de semana, Senhor, abençoados por ti, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Amém, Pai. Amém.